Revista Espírita, ano 1864, Primeiras lições de moral da infância. De todas as chagas morais da sociedade, o egoísmo parece a mais difícil de extirpar. Com efeito, ela é o tanto mais quanto mais alimentada pelos mesmos hábitos da educação. Tem-se a impressão de que, desde o berço, a gente se esforça para excitar certas paixões que, mais tarde, se tornam uma segunda natureza, e nos admiramos dos vícios da sociedade quando as crianças os sugam com o leite. Eis um exemplo que, como cada um pode julgar, pertence mais à regra do que à exceção. Numa família de nosso conhecimento, há uma menina de 4 a 5 anos de rara inteligência, mas que tem os pequenos defeitos das crianças mimadas, ou seja, é um pouco caprichosa, chorona, teimosa e nem sempre agradece quando lhe dão alguma coisa, o que os pais levam a peito corrigir, porque fora destes pequenos defeitos, segundo eles, ela tem um coração de ouro, expressão consagrada. Vejamos como eles agem para lhe tirar essas pequenas manchas e conservar o ouro em sua pureza. Certo dia trouxeram um doce à criança e, como de costume, lhe disseram: "Tu o comerás se fores ajuizada." Primeira lição de gulodice. Quantas vezes à mesa não acontece dizerem a uma criança que não comerá tal guloseima se chorar? Dizem: "Faze isto ou faze aquilo e terás creme", ou qualquer outra coisa que lhe apeteça. E a criança é constrangida, não pela razão, mas tendo em vista a satisfação de um desejo sensual que incentivam. É ainda muito pior quando lhes dizem, o que não é menos frequente, que darão a sua parte a outra. Aqui já não é só a gulodice que está em jogo, é a inveja. A criança fará o que lhe pedem, não só para ter, mas para que a outra não o tenha. Querem lhe dar uma lição de generosidade? Então dizem: "Dá essa fruta ou este brinquedo a alguém." Se ela recusa, não deixem de acrescentar, para nela estimular um bom sentimento: "Eu te darei outro." Assim, a criança só decide a ser generosa quando está certa de nada perder. Um dia testemunhamos um fato bem característico neste gênero. Era uma criança de cerca de 2 anos e meio, a quem tinham feito semelhante ameaça, acrescentando: "Nós o daremos ao irmãozinho e tu não comerás." E para tornar a lição mais sensível, puseram a porção no prato deste, mas o irmãozinho, levando a coisa a sério, comeu a porção. À vista disto, o outro ficou vermelho e não era preciso ser pai ou mãe para ver o lampejo de cólera e de ódio que brotou nos seus olhos. A semente estava lançada. Poderia produzir bom grão? Voltemos à menina, da qual falamos. Como não levou em consideração a ameaça, sabendo por experiência que raramente a executavam, desta vez os pais foram mais firmes, pois compreenderam a necessidade de dominar este pequeno caráter e não esperar que a idade lhe tivesse feito adquirir um mau hábito. Diziam que é preciso formar as crianças desde cedo, máxima muito sábia, e para pô-la em prática, eis o que fizeram. "Eu te prometo", disse a mãe, "que se não obedeceres, amanhã cedo darei o teu bolo à primeira criança pobre que passar." Dito e feito, desta vez não cederam e lhe deram uma boa lição. Assim, no dia seguinte de manhã, tendo sido avistada uma pequena mendiga na rua, fizeram-na entrar. Obrigaram a filha a tomá-la pela mão e ela mesma lhe dar o seu bolo. Acerca disso, elogiaram sua docilidade. Moralidade. A filha disse:
Se eu soubesse disto, teria tido pressa em comer o bolo ontem. E todos aplaudiram essa resposta espirituosa. Com efeito, a criança tinha recebido uma forte lição, mas lição de puro egoísmo, da qual não deixará de aproveitar outra vez, pois agora sabe o que lhe custa a generosidade forçada. Resta saber que frutos dará mais tarde essa semente, quando, com mais idade, a criança fizer aplicação desta moral em coisas mais sérias que um bolo. Sabem-se todos os pensamentos que este único fato pode ter feito germinar nesta cabecinha? Depois disso, como querem que uma criança não seja egoísta quando, em vez de nela despertar o prazer de dar e de lhe representar a felicidade de quem recebe, impõe-lhe um sacrifício como punição? Não é inspirar aversão ao ato de dar e àqueles que têm necessidade? Outro hábito igualmente frequente é o de castigar a criança mandando-a comer na cozinha com os empregados domésticos. A punição está menos na execução da mesa do que na humilhação de ir para a mesa dos criados. Assim se acha inoculado desde a mais tenra idade o vírus da sensualidade, do egoísmo, do orgulho, do desprezo aos inferiores, das paixões, numa palavra, que são, e com razão, consideradas como chagas da humanidade. É preciso ser dotado de uma natureza excepcionalmente boa para resistir a tais influências produzidas na idade mais impressionável e onde não podem encontrar o contrapeso da vontade nem da experiência. Assim, por pouco que aí se ache o germe das más paixões, o que é o caso mais comum, considerando-se a natureza da maioria dos espíritos que encarnam na Terra, não pode senão desenvolver-se sobre tais influências, ao passo que seria preciso espreitar-lhe os menores traços para os abafar. Sem dúvida, a falta é dos pais. Mas é bom dizer, muitas vezes estes pecam muito mais por ignorância do que por má vontade. Em muitos há incontestavelmente uma censurável despreocupação, mas em outros a intenção é boa. É o remédio que nada vale, ou que é mal aplicado. Sendo os primeiros médicos da alma de seus filhos, deveriam ser instruídos, não só de seus deveres, mas dos meios de os cumprir. Não basta ao médico saber que deve procurar curar, é preciso saber como proceder. Ora, para os pais, onde os meios de instruir-se nesta parte são importantes, para os pais, onde os meios de instruir nesta parte tão importantes de sua tarefa? Hoje se dá muita instrução à mulher, submetem-na a exames rigorosos, mas jamais exigiram de uma mãe que ela soubesse como agir para formar a moral de seu filho. Ensinaram-lhe receitas caseiras, mas não a iniciam nos 1001 segredos de governar os jovens corações. Assim, os pais são abandonados sem guia à sua iniciativa, razão porque tantas vezes enveredam por falsa rota. Também recolhe nas imperfeições dos filhos já crescidos o fruto amargo de sua inexperiência ou de uma ternura mal entendida. E a sociedade inteira lhes recebe o contragolpe. Considerando-se que o egoísmo e o orgulho são a fonte da maioria das misérias humanas enquanto reinarem na terra,
não se pode esperar nem a paz, nem a caridade, nem a fraternidade. É preciso, pois, atacá-los no estado de embrião, sem esperar que fiquem vivazes. Pode o Espiritismo remediar este mal? Sem nenhuma dúvida, e não vacilemos em dizer que é o único bastante poderoso para o fazer cessar, a saber, por um novo ponto de vista sobre o qual se faz encarar a missão e a responsabilidade dos pais, fazendo conhecer a fonte das qualidades inatas, boas ou más, mostrando a ação que se pode exercer sobre os espíritos encarnados e desencarnados, dando a fé inabalável que sanciona os deveres, enfim, moralizando os próprios pais. Ele já prova sua eficácia pela maneira mais racional pela qual são educadas as crianças nas famílias verdadeiramente espíritas. Os novos horizontes que abre o Espiritismo fazem ver as coisas de modo bem diverso, sendo o seu objetivo o progresso moral da humanidade. Forçosamente, deverá projetar luz sobre a grave questão da educação moral, fonte primeira da moralização das massas. Um dia compreenderão que este ramo da educação tem seus princípios, suas regras, como a educação intelectual, numa palavra, que é a verdadeira ciência. Talvez um dia também haverão de impor a toda mãe de família a obrigação de possuir esses conhecimentos, como impõe ao advogado a de conhecer o direito.